Eu espero que você esteja aqui pela razão certa. Espero que você tenha vindo aqui hoje pelo motivo correto. Pelo único motivo que deveria trazer você hoje. Que não é necessariamente ouvir o pastor pregar, ou principalmente participar de um louvor e ficar aí pensando se está bom, se está mal, que nota que você vai dar de 0 a 10. Né? Não, espero que não seja por isso que você esteja aqui. Ou para encontrar seus amigos, isso é uma boa razão, e é uma razão legítima. A razão principal que nos traz para um momento como esse é que nós temos uma lealdade, uma fidelidade, uma ligação profunda com o nosso Deus, Pai, Criador, e é por causa dele que nós vivemos, nos movemos, respiramos, existimos por ele, por meio dele, para ele, e dele são todas as coisas, inclusive a nossa vida. Então a gente se reúne como fazem os seguidores de Jesus desde o início. E eles escolheram de uma forma especial o primeiro dia da semana para fazer isso, porque era o dia em que Jesus ressuscitou. É por isso que a gente faz isso principalmente no domingo, né? Poderia ser qualquer outro dia, mas a gente segue esse costume porque ele é um costume que veio lá de trás como uma celebração da vitória de Jesus sobre a morte, que é a nossa vitória também. Agora, nossa sociedade ela se organiza e se movimenta numa inesgotável busca pelo sucesso. A competitividade, eu fiquei abismado de ver milhares e milhares de pessoas, quando abrem um vestibular, determinadas faculdades, e não necessariamente as top, às vezes nem são as mais famosas ou mais difíceis, mas às vezes até as faculdades de terceiro e quarto nível, você vê milhares de pessoas competindo por uma vaga. Então a gente aprende desde cedo a se movimentar num ambiente em que você olha para a pessoa que está do seu lado como quase com um rival. Alguém que pode pegar o lugar que você quer, ou que você almeja. Essa movimentação inesgotável, buscando sucesso, causa estresse, ansiedade. Fora isso, a gente, além desse ambiente, né, de competição que a gente vive, a gente está sujeito a uma série de coisas que fazem parte da vida. Morte, perdas, divórcio, desemprego. Nós temos vários desempregados entre nós. Traições, doenças graves, não necessariamente que nos levam à morte, mas que são crônicas e nos acompanham a vida inteira. Mudanças que acontecem na nossa vida, não porque a gente escolheu mudar, mas por circunstâncias que ocorrem, que exigem adaptações, muitas vezes difíceis. Sim, coisas ruins acontecem com gente boa. E eu acho que vocês já sabem disso. Além de tudo, nós vivemos num ambiente complicado, como nação. Imundo. Algumas imagens dessa semana nos deixaram muito pensativos. A situação dos refugiados, daqueles que estão fugindo ou saindo de lugares difíceis, em guerra, em privação, e partindo, porque a única esperança é ver se tem algo melhor. Mas encontram portas fechadas, trens que não saem da estação, políticos e governos que dizem não podemos abrir a porta para mais ninguém. Nós vivemos num país complicado. Um país que vive debaixo de uma aura de pessimismo, de desesperança. Isso nos afeta. O macro e o micro, a nossa vida pessoal, o que nós encontramos ao redor, o que nos cerca, o que nós ouvimos. E nós podemos escolher
nos alienar de tudo isso, a fazer de conta que não tem esses problemas todos. Mas não dá. Eu descobri, essa semana eu já sabia, mas essa é uma lista de efeitos do estresse no corpo humano. Nosso cérebro e nervos sofrem o impacto dessa ansiedade, desse estresse, dessa competição, dessa vida maluca. E todos os estímulos que a gente recebe. Dores, falta de energia, concentração, e vai por aí afora, o coração, pressão alta, colesterol alto, risco de infarto, estômago, que muitas vezes a famosa gastrite é efeito dessa tensão que a gente vive, náuseas, dor, aumento de peso, você passa a ter distúrbios alimentares, digestivos, intestinos, pâncreas, risco de diabetes, na parte reprodutiva isso afeta a mulher e o homem, e também outras afecções que envolvem nossa pele, nossos músculos, e o sistema imunológico vai ficando enfraquecido, até afeta a nossa densidade óssea, se essa situação continua. Eu pus aqui uma lista, mas tem muito mais coisa que a gente podia dizer. Nesse contexto, nós lemos o seguinte, Mateus capítulo 6, versículo 25 até o 34. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, pode abrir a Bíblia, mas o texto está aí na tela. Mateus 6, 25 a 34. Esse texto faz parte do Sermão do Monte. Aquela ocasião em que uma multidão se assentou na beira, assim, do mar da Galileia, e Jesus subiu num barco, se afastou um pouquinho e falou com aquela multidão. E ele disse o seguinte, entre outras coisas que ele estava falando, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que as vestes? Observai as aves dos céus. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura vocês não valem muito mais do que as aves? Qual de vocês, por ansioso que esteja, pode acrescentar um dia ou um côvado ao curso da sua vida? E por que vocês andam ansiosos quanto ao que vocês vão vestir? Considerem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, eles não tecem, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um desses lírios. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, ou que beberemos, porque com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Gentios são aqueles que não têm Deus, que seguem ídolos, que vivem à margem das promessas de Deus. Esse é o contexto em que Jesus falava. Eles é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que vocês necessitam de todas elas. Buscai ou busquem em primeiro lugar, portanto, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, comida, bebida, roupa, esse cuidado diário, tudo isso vos será acrescentado. Portanto, novamente, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Senhor, nós pedimos que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração nessa manhã, para ouvir a sua voz. Em Cristo é que oramos. Amém. Nós temos conhecimento do Evangelho, e muitas vezes nós citamos aquele texto que diz as coisas que para trás ficam, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ou dos nossos pecados jamais se lembrará. Assim como diz o Oriente do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões.
Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Nós ensinamos que podemos ser salvos e saber que somos salvos e ter certeza, seguros do fato de que ao fecharmos nossos olhos, partirmos desse mundo, estaremos na presença do Senhor nos céus, mediante os méritos de Jesus Cristo. Se Ele de fato é o meu Salvador, se um dia você correu para Ele, o seu passado, o seu pecado, a sua natureza pecaminosa, ela está coberta pelo sangue, lavada pelo sangue de Cristo. E a justiça de Jesus é aplicada sobre a nossa vida. De tal maneira que Deus olha para nós e Ele olha e Ele vê Jesus. Nós entregamos o nosso passado a Deus. Esse conceito, eu acho que essa ficha cai. Mas nós temos uma dificuldade tremenda e nós fracassamos em entregar o nosso futuro a Ele. O passado está resolvido, o pecado está perdoado. Eu tenho a salvação, mas e o meu futuro? E os meus dias, aqueles que ainda vão vir? Aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Parece que o fato de sermos salvos e termos certeza da nossa salvação não tem muita influência na maneira como nós vivemos. E nós somos atacados de ansiedade, de preocupação, de cuidado, de pensamentos em relação a coisas que ainda nem existem, nem aconteceram, e a gente já fica tremendo com a possibilidade de vir a acontecer. Que problema complicado nós vivemos. Esse texto basicamente está dizendo para nós: Jesus, entrega o teu amanhã. Entrega o teu futuro. Você não tem chance nenhuma de controlar o seu futuro. Você não tem poder nenhum sobre o que vai acontecer daqui a um segundo. Nada. Se a gente fosse realmente se preocupar, eu não fui que fiz o cálculo desse prédio. Eu não sou engenheiro estrutural. Eu não sei de fato que esse teto não vai cair em cima da gente. Ou você sabe? Tem certeza absoluta que você pode ficar até o fim do culto e não vai acontecer nada? Se você não tem essa certeza, eu sugiro que você saia logo. Porque existe uma possibilidade que o teto caia mesmo. Interessante, porque a gente aplica fé e confiança numa série de coisas, mas quando tem a ver com o nosso futuro, com a nossa família, com os nossos bens, com o nosso trabalho, com a nossa saúde, e a gente olha para o amanhã, a gente treme na base. Por que entregar o amanhã a Deus? Em primeiro lugar, por causa da natureza de Deus em relação à sua criação. Jesus disse: olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo. Nós temos a revelação bíblica, ela está clara, ela nos inunda com uma verdade que deveria deixar a gente muito feliz, muito grato. E essa verdade é a seguinte, é que Deus é o Criador. Existe um Deus que criou o universo. Não apenas um Deus que criou o universo e deu corda e soltou o universo, mas um Deus que controla a história do universo. Ele é um Criador inteligente. Ele é transcendente. Ele não é parte das coisas criadas. Ele é a parte das coisas criadas. Ele interfere na criação. A natureza não é divina, mas ela é obra de Deus para ser admirada e cuidada, cultivada. Quando Deus colocou o primeiro casal lá no início da criação, no jardim, a Bíblia diz que ele colocou lá o homem para cultivar o jardim. Cultivar. Isso antes do pecado, antes da entrada do mal. E o salmista diz: os céus proclamam a obra de Deus, a natureza, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos.
Romanos capítulo 1, o que de Deus se pode conhecer está aí, revelado nas coisas criadas. A beleza, a inteligência, a ordem, o poder de Deus está aí. É só ver. Só que essa escolha é nossa. Nós podemos, inclusive, como cristãos nominais, escolher não acreditar que Deus realmente é um criador e o sustentador do universo. Nós podemos escolher crer que Deus não está nem aí. Essa foi a pergunta da Veja. Aliás, citando Santo Agostinho, é lógico que só uma frase, né? Tem um monte de coisa que vem depois e veio antes. Mas tudo bem, essa é a crise da humanidade. Se Deus é bom, e o mal? Mas nós cremos num Deus bom, sim. Num Deus que criou com perfeição o universo. E esse universo é tão perfeito que, apesar da invasão do mal na criação, esse universo ainda é mantido em equilíbrio, relativamente altíssimo, porque Deus está presente, o seu dedo está presente. Cientistas têm mostrado, e cada vez mais fica claro, que se tivesse pequenas variações de distância, de irradiação, de energia, da composição do próprio sistema solar, pequenas variações, mínimas, não haveria possibilidade da vida ser sustentada na Terra. É tão fantástico o fato de que não existe nada até agora descoberto no universo, ou no próprio sistema solar, que se assemelha às condições que nós temos na Terra, que a gente chega às vezes à conclusão, sem precisar pensar em Deus, de que existe algo, ou alguém, ou uma inteligência por trás disso. Porque é muito detalhe, tudo encaixado. Não é por acaso. Nós podemos entregar o amanhã para Deus, por causa dessa relação, da natureza de Deus em relação à criação. Ele realmente é um criador inteligente. Ele realmente existe a parte do universo. E a natureza não é divina, e ela está aí para a gente observar. Olhe os lírios, olhe as aves, observem. Vejam ali a mão do Criador. Vejam ali o poder do Criador. Vejam ali o amor do Criador. Vejam ali o cuidado do Criador com seres que Ele criou, plantas, aves. E vocês não valem muito mais? Vocês que foram criados. E aí vem a segunda coisa. Por que entregar um amanhã a Deus? Por causa da nossa natureza em relação a Deus. Nós somos criados à imagem de Deus e com domínio sobre a natureza. Deus nos colocou aqui e Ele disse lá do início, dominai sobre as aves, sobre os animais, povoem a terra, dominem. Eu estou dando para vocês o domínio, a responsabilidade de supervisionar a vida da terra. Deus nos fez capazes de formatar, no sentido, a natureza, ao invés de nos deixar moldar e dominar por ela. Quando Ele diz, olhai as aves do céu, observai os lírios do campo, Deus não está dizendo para a gente ficar lá meditando, uma meditação assim que nos abstrai, que faz a gente sair da realidade e entrar em um espaço que fica a mente completamente vazia, e a gente então, de repente, tem uma experiência de êxtase do nada. Não. Deus nos colocou aqui para a gente ser gente engajada, pessoas ligadas, conectadas com a realidade. Vendo o que está acontecendo, vendo as coisas que Ele criou, vendo a destruição, vendo a poluição, vendo a corrupção, pessoas conectadas, mas capazes de interagir com tudo isso e formatar tudo isso, agir como Deus intervém. Ele nos colocou aqui para intervir, para agir, para nos engajar.
ao invés de nos deixar moldar ou dominar por aquilo que existe. Deus nos colocou aqui para sermos proativos. E proatividade significa ser mais do que sobrevivente, aguardando qual é o próximo desastre que vai acontecer. Não é para isso que Deus nos colocou aqui. Deus nos colocou aqui para ser contra a cultura. E nós vamos chegar lá. Viver sem ansiedade é fazer parte de uma cultura alternativa. Viver sem preocupação com o futuro significa nadar contra a correnteza. Porque o nosso default é simplesmente ir com a maioria. É ficar ansioso, é ficar preocupado, é ficar deprimido, é ficar estressado. É assim que somos, essa é a nossa natureza. Mas Jesus está dizendo, não precisa ser assim. Eu criei vocês de uma forma diferente. Eu coloquei em vocês a minha imagem. Vocês são capazes de raciocinar, de pensar, de analisar, de concluir, de correlacionar, de escolher, de decidir. E, no entanto, às vezes a gente se deixa levar. E se entrega. E vai dar uma de vítima. E faz questão que todo mundo saiba que a nossa história é um desastre. E que todo mundo sinta pena da gente. Ou ao contrário, porque às vezes a gente tem uma outra natureza, a gente tenta controlar essa tendência de uma forma oposta. Você vê como eu sou melhor, você vê como eu sou grande, você vê como eu consigo, você vê como eu sou forte, você vê como eu sou bem-sucedido. Mas não precisa. Não precisamos viver assim. Lutando contra o futuro. Tentando agarrar o futuro com uma força que nós não temos. Não é possível. Mas nós fomos criados à imagem de Deus para usufruir aquilo que Deus é, quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele nos dá, e usufruir isso no meio do caos. Nadar contra a correnteza, interagir com o mal, com a natureza, agir contra as forças do mal. Deus nos deu uma mensagem capaz de transformar o universo. Aliás, o universo está sendo transformado. Talvez aos nossos olhos essa transformação está muito lenta. 2000 anos. Bom, por que Jesus não volta logo? Está demorando, né? Bom, os primeiros cristãos já pensavam assim, então nós não estamos sozinhos. Os primeiros cristãos, se você ler as primeiras cartas do apóstolo Paulo, a linguagem dele é como se Cristo estava voltando naquele mês. Quando você lê 2 Timóteo, as últimas cartas que ele escreveu, ele já tem a noção de que esse tempo a gente não controla. Há uma expectativa, mas ao mesmo tempo a gente não sabe quando é. E Pedro escreveu sobre isso, que havia pessoas na igreja dizendo, ele não vai voltar não, imagina, esquece. Isso depois de algumas décadas. Nós passamos 2 milênios e um pouco mais. E às vezes a gente também tem esse pensamento. Será que Deus se esqueceu do mundo? Será que Jesus realmente vai voltar? E a gente tem esses pensamentos que lutam contra a nossa fé. E a gente tem escolha de olhar para Deus nas Escrituras, como vamos ver, e ver o que Deus tem para nós. Nós podemos entregar o amanhã por causa da natureza da história. Nossa esperança está em Deus. Deus, o Senhor da história. O Deus que intervém com poder sobre ela. Não precisa ir longe. Você abre, por exemplo, um livro como Jeremias ou Daniel. E você percebe que Deus pega, por exemplo, um rei como Ciro ou Dario e usa homens que estão em poder, com muito poderio militar, político, dominando grandes porções geográficas com seus exércitos, com o seu império. E esse Dario e esse Ciro são pessoas que Deus usa para alcançar o plano dele de redenção.
para mandar, por exemplo, um Esdras e um Neemias de volta para Jerusalém, para retomar a história de Israel, preparando, depois de alguns séculos, a vinda de Jesus Cristo, o Messias. Ele usa um homem como Daniel para estar lá junto com os outros refugiados que foram levados, né? É espólio de guerra, os melhores eram levados lá para o reino, e ele atravessa 4 impérios, sempre pelo seu, porque a mão de Deus estava sobre ele, sempre numa posição de influência. De tal maneira que, depois, quando Jesus nasce, lá em Belém da Judéia, existem alguns escritos e algumas evidências deixadas lá. Nós não temos acesso a isso, mas esses sábios do Oriente tinham acesso a conhecimento deixado daquela época, porque uma estrela surgiria quando o rei dos judeus fosse nascer. E eles vêm lá de longe para adorar o rei dos judeus. Porque um dia, um judeu no exílio, judeus no exílio foram lá, estiveram lá, e Deus revelou coisas a eles que ficaram lá no passado. De tal maneira que Deus recebe testemunho sempre de que Ele é um Deus que está presente na história, que não se deixa encurralar por qualquer desastre ou caos ou crise mundial. Por isso podemos entregar amanhã a Ele. Porque a história não é uma série de ciclos que se repetem, mas ela é uma história linear que está caminhando na direção da libertação de pessoas como eu e você em todas as gerações. E mais, uma história que está caminhando para uma redenção final do mundo. Por isso que Jesus fala assim: eu por acaso não vou cuidar de vocês, homens e mulheres de pequena fé. Nós somos reducionistas no que diz respeito a Deus. Nós reduzimos Deus a nada, a alguém impotente, alguém que fica arrancando os cabelos brancos, porque ele deve ser um velhinho, né? Lá no céu, em algum lugar, enquanto a terra vai de mal a pior. Não, nós não falamos assim, mas a gente age dessa forma. Como se Deus fosse impotente, incapaz de agir, incapaz de controlar as coisas. Não, a história não é uma repetição. Aconteceu antes, vai acontecer depois. É só uma repetição. Não, a história caminha. Haverá um clímax. E eu e você fazemos parte dessa história. A história da redenção. Porque um dia, eu espero, você entendeu que Jesus veio para resolver o problema da sua autonomia, da sua independência, do seu egoísmo, do seu orgulho, da sua autossuficiência, que tudo isso é sinônimo de pecado. E um dia você entendeu que sem Ele, você não é nada, não é ninguém. E um dia você abriu a sua vida e disse: Senhor, eu preciso do Senhor. Não apenas hoje, para ganhar um bilhete para ir para o céu, mas eu preciso do Senhor todos os dias. Todos os dias. Eu acordo e eu sei quem eu sou quando eu olho no espelho. Eu sou esse cara que, se deixado sem a graça e a misericórdia de Deus, eu vou caminhar para o mal, eu vou escolher desobedecer e transgredir, mas a graça de Deus que me alcançou. E o Espírito Santo que habita em mim, e a palavra de Deus que de vez em quando eu leio e escuto, muito menos do que eu devia. De alguma forma, na misericórdia, Deus me lembra dessas coisas. E a minha consciência ainda é sensível para ouvir a voz de Deus, porque às vezes eu não escuto, e é tarde demais. Aí eu tenho que pedir perdão, reconhecer o meu pecado. Mas a história não é uma repetição. Deus vai fazer na nossa vida a obra que Ele começou, como Ele prometeu. Se eu e você, se estivéssemos agora, qualquer um de nós, na forma glorificada, todos nós, por exemplo, Guilherme, se o Guilherme chegasse aqui já, ele fosse para o céu e tal, e Deus mandasse ele aqui de volta para a terra, glorificado. E o Guilherme chegasse aqui, de repente, pá!
A tendência de todos nós era cair de joelho e adorar o Guilherme. Tal a glória, tal a maravilha, tal o que nós veríamos aqui, algo que nossos olhos jamais contemplaram. Deus sabe que é assim. Deus já nos vê desta forma. Nós já somos isso em Cristo, embora ainda vivendo uma realidade que não é plena. Mas os anjos já sabem disso. Tanto os bons quanto os maus. E é por isso que os maus trabalham tanto para fazer a gente esquecer ou não saber o que a gente é e o que a gente tem em Cristo. Eles não se cansam de dizer para a gente: você não vale nada, você é uma porcaria, você é um... E Deus fala assim: não, você é meu filho, você é minha filha, eu te amo, eu te salvei. Na minha casa tem um lugar reservado para você. Você está aí porque eu deixei você para ser luz, para ser sal. Eu quero te usar. Eu quero que você perceba que eu sou capaz de andar com você em todas as circunstâncias, as boas e as más, para que, de tal maneira que as pessoas vão ver a tua vida e vão dizer: não tem outra explicação, Deus está com ele, Deus está com ela, não é possível. Não, a história não é uma série de repetições, nem na nossa vida, nem no mundo. Ela caminha para uma direção que Deus já pré-determinou. E Ele vai ser glorificado. Portanto, o cristianismo é um movimento espiritual de transformação individual, de transformação social, de transformação ambiental. As nações um dia estarão diante do Cordeiro, glorificando o Cordeiro. As nações. E eu e você fazemos parte desse movimento. E porque fazemos parte desse movimento, nós podemos entregar o futuro a Deus, entregar o amanhã. Mas há uma outra razão por que nós podemos e devemos entregar o nosso futuro, o nosso amanhã. É por causa da liberdade individual que nós recebemos de Deus. Nós não somos robôs. Nós não somos só contemplativos. Nós não somos simplesmente pessoas amorfas e apáticas e alheias, que são capazes de se abstrair da realidade do mal e viver numa redoma ou numa proteção, autoproteção ou qualquer outra proteção de um grupo ou de um guru ou de uma religião. Não. Deus nos deu liberdade individual. Um dos princípios da reforma que assola a Escritura, ou somente a Bíblia, ensina que nós devemos buscar a Deus na leitura e no estudo da Bíblia, seja sozinhos ou acompanhados. E isso é muito, muito sério isso. Porque quando Deus nos dá liberdade individual, a gente tem que entender que essa liberdade é para ser usada proativamente para conhecer Deus, para buscar a Deus. Essa liberdade de adorá-lo, de saber quem Ele é, de querer conhecer Ele mais e mais e mais no dia a dia. Para isso que Deus nos deu liberdade. Para fazer de Deus a nossa referência. De construir fundo esse relacionamento. Nós somos livres para isso. As Escrituras nos libertam do medo de divergir, da escravidão da sociedade, da tirania da cultura. Nós podemos ser diferentes, pensar diferentes. Jovens, não precisa ser como todo mundo, não precisa pensar como todos. Não precisa, e você também é adulto, não precisa. Nós não precisamos nos sentir forçados a fazer o que todo mundo ou a maioria faz. As Escrituras nos libertam e nos dão o direito, Deus nos dá o direito de escolher nadar contra a correnteza, viver numa contracultura. É isso que Jesus quis dizer quando Ele declara nesse texto: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.
Ele está dizendo para os seus discípulos e para nós hoje que a nossa agenda prioritária é, como seguidores de Jesus Cristo, é o reino, é o domínio de Deus na criação, na nossa vida, na igreja, na nossa família, no nosso ambiente. É reconhecer que Ele está no controle. Porque Deus é o rei de toda a terra. Ele é. A questão é reconhecer o reinado dele. E isso fazer uma diferença na minha vida e na sua vida. A maioria não vai reconhecer que Deus é rei. A maioria não vai dar razão para Deus. A maioria não vai dizer, não, isso veio de Deus. Não, esse sentido disso é o que a Bíblia diz. A maioria não vai. Mas nós somos livres para olhar as aves, olhar os lírios, entender quem é Deus, o Senhor da história. Ele tem um projeto e nós fazemos parte dele. E a nossa prioridade como seguidor dele é buscar e viver de acordo com o projeto do Rei. E é por isso que nós não precisamos, então, ter medo do amanhã. Jesus disse, não andeis ansiosos pela vossa vida. Não vos inquieteis, que é um sinônimo, é a mesma palavra no original. Não andeis ansiosos com o dia de amanhã. Entrega o teu amanhã. Eu não sei, é impossível saber como você está hoje. Talvez alguma coisa eu saiba sobre a Cláudia, que a gente é casado e vive no mesmo lugar, a gente passa tempo junto. Eu sei de algumas coisas que incomodam, que preocupam, que têm a tendência de deixar minha esposa ansiosa. Ela sabe também da minha vida. Ela sabe algumas coisas que me preocupam, que têm a tendência de me deixar ansioso, olhando para o futuro. Nós conversamos sobre essas coisas, nós oramos sobre essas coisas. Eu não sei a de vocês. Eu não sei o momento de vida que você está passando, se alguns aqui eu sei que estão sem trabalho, alguns bem recentemente, outros já há algum tempo, se virando como podem, buscando de Deus uma direção e uma nova oportunidade. Alguns de vocês eu conheço e sei que têm problemas de saúde, alguns problemas crônicos, algumas situações de diagnóstico ainda não fechadas. Tem pessoas aqui que estão num momento de mudança de carreira, gostariam de fazer algo diferente, estão numa transição, e alguns de vocês numa transição que parece que não acaba. A vida é uma transição para alguns de vocês. Isso tem, às vezes, causado desânimo, depressão. Você tem buscado ajuda, tem frequentado terapia, porque você realmente não sabe o que fazer. Alguns de vocês talvez estejam em situação familiar de membros da sua primeira família mais íntima, que estão andando de uma maneira não sábia. Estão arriscando a sua própria vida, arriscando o futuro, arriscando a sua família, arriscando o casamento. E você já esgotou todos os métodos para tentar arrazoar, conversar, dialogar, chegar a um acordo. E pode ser outras coisas. Talvez você está numa fase se aproximando aí do vestibular, finzinho da escola média. E aí, o que eu faço? O que eu vou estudar? E o pai e a mãe olham para você e falam, e aí? E aí você fala assim, e aí? E aí, e aí? E aí os pais às vezes não sabem lidar com o fato de, vamos fazer um sanduíche, um ano gap, né? Assim, você sai um ano, vai, fica em tal lugar, ou sei lá. Não sabe como é que é o melhor. Cada filho é diferente, não é por atacado, um é de um jeito, outro é do outro. E é tão fácil se fosse todo mundo em linha, né? E todo mundo igualzinho. Não é.
E a gente olha para essas coisas do futuro e a gente pensa, e agora? O que eu faço? O que eu falo? O que eu não falo? Quando eu falo? Que decisões eu tomo? E aí você vê o seu patrimônio caindo porque você investiu em ações, ou, sei lá, se tivesse comprado dólar até que estava bem, mas investiu em ações e foi lá para baixo. E era a sua poupança, era a sua aposentadoria, a duras penas, e você colocou tudo lá. E agora está chegando a hora. E você vê o seu patrimônio encolhendo. O apartamento que deu trabalho para comprar, né? Muito difícil, custou, pagou a duras penas, e agora o valor dele... E você olha para essas coisas todas. Se você é um mortal, como talvez a maioria aqui, e você se preocupa com amanhã. Jesus está dizendo para você e para mim hoje, não andem ansiosos pela vossa vida. Não se inquietem com o dia de amanhã. Entrega o teu amanhã. Entrega. Viva de uma maneira sábia. E o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. É levar Deus e a sua palavra a sério. Confiar nele. Porque o mais ele fará. Amém? Curva sua cabeça, ou como você quiser, e responda ao Senhor do seu coração, na sua alma, com a oração que só você pode fazer nessa hora. Eu não sei o que ele mostrou, o que ele tem falado. Certamente esse assunto não é novo, mas ele é muito sério e pertinente para cada um de nós. Jesus disse, não, quem fica preocupado são aquelas pessoas que não me conhecem, que não têm um relacionamento com Deus. São eles que se preocupam com o que vão comer, com o que vão vestir. Vocês não precisam ser assim. Entreguem o amanhã para mim.